Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo aqui para a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos continuar aqui nesse projeto que vem nos capacitando, vem nos formando como seres humanos melhores, como os cristãos melhores. Hoje nós vamos continuar no livro de Juízes, ok? Nós vamos ler hoje de Juízes, capítulo 10 até o capítulo 12. Fechou? E aí, vamos pegar a nossa Bíblia já para a gente já poder dar início aqui. Como eu disse aí já para vocês nos últimos dias, o livro de Juízes é bem interessante, porque nos mostra ali que os filhos de Israel, né, essa nova geração dos filhos de Israel, tendem muitas vezes a virar as costas para Deus e retornar para o pecado, retornar a idolatrar falsos deuses e tomar decisões erradas, né, decisões que não cabem aquilo que Deus quer para a vida deles. E é bem interessante aqui que Deus vai apresentando alguns juízes para essas pessoas, para poder mostrar para elas, né? Deus vai ordenando ali, Deus vai dando o discernimento para esses juízes ajudarem as pessoas a de fato sair dessa escravidão contra o pecado. Então, tem muitas coisas aqui que está nos ensinando nas passagens. Então, vale muito a pena a gente pegar a nossa Bíblia e abrir ela para a gente poder entender mais o que a palavra de Deus tem para nos ensinar no dia de hoje. Então vamos iniciar aqui no capítulo 10 do livro de Juízes. Depois de Abimeleque, surgiu Tola, filho de Fua, filho de Dodo, para livrar Israel. Ele era da tribo de Issacar e vivia em Samir, na região montanhosa de Efraim. Foi juiz em Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois de Tola, surgiu Jair de Galaade, que julgou Israel durante 22 anos. Jair tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, que ainda hoje se chama Aldeias de Jair, em Galaade. Depois, Jair morreu e o sepultaram em Camon. Os israelitas tornaram a fazer o que Javé reprova. Prestaram culto a Baal e a Astarte, e também aos deuses de Arã e de Sidônia, aos deuses de Moabe e dos Amonitas e Filisteus. Ou seja, né, mais uma vez aqui a gente vê que os filhos de Israel estão voltando, estão virando as costas para Deus e estão adorando ali outros deuses. Abandonaram a Javé e já não lhe prestavam culto. Então, a ira de Javé se inflamou contra Israel, e Javé o entregou aos filisteus e amonitas, que, a partir desse momento, humilharam e oprimiram durante 18 anos todos os israelitas que habitavam em Galaade, na Transjordânia, terra dos amorreus. Os amonitas atravessaram o Jordão com a intenção de lutar também contra Judá, Benjamim e a tribo de Efraim. E a situação de Israel chegou ao extremo. Então os israelitas clamaram a Javé: pecamos contra ti, abandonamos a Javé nosso Deus para prestar culto aos ídolos. O povo que começa a cair na real e vê que eles de fato erraram e pedem perdão para Deus. Javé disse aos israelitas: eu por acaso não libertei vocês dos egípcios, amorreus, amonitas e filisteus? Os sidônios, amalecitas e madianitas oprimiram vocês. Então vocês clamaram a mim e eu os salvei. No entanto, vocês me abandonaram para servir a outros deuses. Por isso, não vou mais salvar vocês. Vão clamar aos deuses que vocês escolheram. Eles é quem devem salvar vocês no tempo do aperto. É bem interessante aqui porque a gente vê aqui, pelo menos essa é a conclusão que eu consigo aqui entender dessa passagem, né? É bem interessante que o Deus nos enxerga ali de fato como um filho, né? E dá a sensação de que o pai ali está castigando o filho. Quando o filho apronta, quando o filho erra, tem que dar o castigo para que o filho possa de fato aprender.
Então Deus mostra aqui para eles, para eles irem lá e pedir ajuda para os deuses que eles estavam servindo. Se eles de fato confiam mais naquele Deus, vai lá e pede a ajuda dele, né? Então a gente entende aqui que Deus de fato castiga. Deus é um Deus justo. A gente não pode esquecer quanto a isso. A gente não pode achar que vamos viver aí no pecado, idolatrando aí o pecado, idolatrando falsos deuses, que nós não vamos colher as consequências. Nós vamos colher, sim, Senhor. Então os israelitas insistiram: nós pecamos, faze de nós o que achares melhor, mas liberta-nos hoje. Eles deixaram os deuses estrangeiros e prestaram culto a Javé. E Javé não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. E que mostra, né, como um bom pai, ele tem misericórdia. Ele vê ali o sofrimento dos filhos, mesmo ele castigando, né, e trazendo ali as consequências daquelas decisões erradas que os filhos tiveram. A gente percebe aqui que Deus é um Deus misericordioso e ele perdoa se realmente a gente abrir, rasgar o nosso coração e pedir perdão para ele. Se de fato a gente fazer ali uma penitência, né, para Deus. Os amonitas se reuniram e acamparam em Galaade. Os israelitas também se reuniram e acamparam em Masfa. Então o povo e os chefes de Galaade comentaram: quem terá coragem de atacar os amonitas? Esse vai ser o chefe de todos os habitantes de Galaade. Capítulo 11. Jefité, o Galaadita, era um guerreiro valente, filho de Galaade e de uma prostituta. Galaade teve outros filhos com sua esposa legítima, e quando estes cresceram, expulsaram Jefité, dizendo: você não pode participar da herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Jefité fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Aí, reuniu uma turma de desocupados que andavam com ele. Algum tempo depois, os amonitas declararam guerra a Israel. Quando os amonitas começaram a atacar Israel, os anciãos de Galaade foram procurar Jefité, na terra de Tobi, e lhe disseram: venha ser o nosso comandante na guerra contra os amonitas. Jefité, porém, respondeu: vocês me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai. Por que vem me procurar na hora do aperto? Os anciãos de Galaade disseram a Jefité: pois é, agora vimos procurar você, para que você venha lutar conosco contra os amonitas. Você será o nosso chefe e também o de todos os habitantes de Galaade. Jefité respondeu aos anciãos: vocês querem que eu volte para lutar contra os amonitas? Pois bem, se Javé os entregar na minha mão, então eu serei o chefe de vocês. Os anciãos de Galaade disseram a Jefité: que Javé nos castigue, se não fizermos o que você está dizendo. Então Jefité foi com os anciãos de Galaade. O povo nomeou chefe e comandante, e Jefité prestou juramento em Masfa, na presença de Javé. Eu fiz uma breve destaque aqui da própria explicação que a Bíblia traz para a gente. Olha para você ver que interessante sobre essa passagem de Jefité. Muitas vezes, aqueles que são desprezados e marginalizados tornam-se, dentro do projeto de Deus, instrumentos de libertação. A gente viu aqui, logo no início da história de Jefité, que o pai dele, né, teve ele ali junto com uma prostituta. E os seus irmãos, por parte de pai, que eram filhos da esposa legítima de Galaade, não aceitaram ele como irmão e expulsaram ele de casa. E logo depois, os irmãos foram em busca dele novamente para que ele pudesse, né, reinar ali na ajuda contra a luta contra o inimigo. E é bem interessante que nos mostra aí que aqueles marginalizados, né, aqueles que são desprezados, é desses que Deus faz nascer grandes coisas. É aquele que é desprezado pelo homem, aquele que é desprezado pela sociedade, aquele que é desprezado por todo o mundo, né, todas as pessoas ao nosso redor. É esse que Deus vai se gloriar, é esse que Deus vai levantar e vai dar toda a glória, toda a honra para esse filho. Porque o mundo despreza, mas o Deus, que é o Deus Salvador, esse não despreza. Esse levanta e faz o filho seguir firme e forte, com coragem, para enfrentar todos os inimigos. Então Jefité aqui mostra
que o mundo pode até nos desprezar, porém Deus anda conosco. Tentativa de acordo. Versículo 12. Jefité enviou emissários ao rei dos Amonitas, com a seguinte mensagem: O que foi que eu fiz para que você venha atacar a minha terra? O rei dos Amonitas respondeu aos emissários de Jefité: Quando Israel veio do Egito, ele se apoderou da minha terra, desde o rio Arnon até o Jaboque e o Jordão. Devolva-me agora em paz o que você me tomou. Jefité enviou novamente emissários ao rei dos Amonitas, com esta mensagem: Assim diz Jefité: Os israelitas não se apoderaram do país de Moabe, nem do país de Amon. Quando Israel veio do Egito, caminhou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou emissários ao rei Edom, pedindo para atravessar o país. Mas o rei de Edom não fez caso. Israel enviou também emissários ao rei de Moabe, e também este não fez caso. Então Israel ficou em Cádiz, e depois seguiu pelo deserto, contornou o país de Edom e de Moabe, chegou à parte oriental de Moabe e acampou no outro lado do rio Arnon, sem violar a fronteira, porque o Arnon é a fronteira de Moabe. Em seguida, Israel enviou emissários a Seom, rei dos amorreus, que reinava em Ezebom, pedindo que os deixasse atravessar o território dele, para chegar ao próprio destino. Seom, porém, recusou, não acreditando no pedido de Israel, para lhe atravessar a fronteira, e reuniu seu exército, acampou em Jaza e atacou Israel. Javé, Deus de Israel, entregou Seom e seu exército nas mãos de Israel, que os derrotou e tomou posse da terra dos amorreus que habitavam nessa região. Foi assim que Israel tomou posse da região dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Pois bem, se Javé, Deus de Israel, expulsou os amorreus diante do seu povo Israel, será você agora quem vai nos expulsar? Você possui tudo o que o seu Deus Camus lhe deu, e nós possuímos o que Javé, nosso Deus, tomou de seus possuidores. Será que você é melhor do que Balaque, filho de Séfor, rei de Moabe? Ele se atreveu a lutar contra Israel. Ele declarou guerra a Israel. Há 300 anos, Israel se estabeleceu em Ezebom e arredores, em Aroer e arredores, e em todas as cidades que estão ao longo do rio Arnon. Por que você não a tomou durante todo esse tempo? Veja bem, eu não ofendi a você. Foi você que agiu mal, declarando guerra contra mim. Que Javé, o seu juiz, julgue entre os israelitas e amonitas. Todavia, o rei dos amonitas não fez caso da mensagem de Jefité. Então, o espírito de Javé desceu sobre Jefité. Essa parte aqui é bem interessante. Que atravessou o território de Galaade e Manassés, passou por Masfa e Galaade, e daí foi até os amonitas. E Jefité fez uma promessa a Javé. Olha para você ver, Jefité que vai fazer uma promessa um pouco imprudente. Presta atenção. Se entregar os amonitas em meu poder, então, quando eu voltar vitorioso da guerra contra eles, a primeira pessoa que sair para me receber na porta de casa pertencerá a Javé, e eu a oferecerei em holocausto. Jefité partiu para guerrear contra os amonitas, e Javé os entregou em seu poder. Jefité os derrotou desde Aroer até Menite, tomando 20 cidades, e foi até Abel-Carmim. Foi uma grande derrota, e os amonitas foram dominados pelos israelitas. Jefité voltou para casa em Masfa. Olha para você ver o que vai acontecer. E foi justamente sua filha quem saiu para recebê-lo, dançando ao som de tamborins. A gente lembrando aqui, né, que a gente acabou de ler, que Jefité prometeu entregar um sacrifício ali para Deus, aquela primeira pessoa que fosse encontrada quando ele voltasse ali.
E a primeira pessoa que apareceu é a filha dele. Era sua filha única, pois Jefité não tinha outros filhos ou filhas. Logo que viu a filha, Jefité rasgou as vestes e gritou: Ai, minha filha, como sou infeliz! Você é a minha desgraça, porque eu fiz uma promessa a Javé e não posso voltar atrás. Ela respondeu: Pai, se você fez uma promessa a Javé, cumpra o que prometeu, porque Javé concedeu a você vingar-se dos inimigos. A filha aqui muito inteligente, né? Mostra que aquela promessa que a gente faz ali com o Senhor, se a gente deu a nossa palavra, temos que cumprir, independente de qual foi a nossa palavra que a gente deu para Deus. E pediu ao pai: conceda-me apenas isto, deixe-me andar 2 meses pelos montes, chorando com minhas amigas, porque vou morrer virgem. Jefité lhe disse: vá, e deixou-a andar por 2 meses. Ela foi pelos montes com suas amigas, chorando porque ia morrer virgem. 2 meses depois, ela voltou para casa e seu pai cumpriu a promessa que tinha feito. A moça era virgem. Daí começou um costume em Israel. Todos os anos, as moças israelitas saem por 4 dias para chorar a filha de Jefité, o Galaadita. É bem interessante aqui porque mostra pra gente que Deus é um projeto de vida. Deus não é um projeto de morte. Ele quer a vida, ele quer dar a vida verdadeira para os seus filhos. Mas Jefité fez uma promessa ali um pouco imprudente e teve que cumprir com a sua palavra. Capítulo 12. Os efraimitas se reuniram, atravessaram o Jordão a caminho do norte e perguntaram a Jefité: por que você fez guerra contra os amonitas sem nos convidar para ir junto? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefité respondeu: eu e meu povo tivemos um grande conflito com os amonitas. Pedi ajuda a vocês e vocês a negaram. Quando vi Quando vi que ninguém aparecia para ajudar, arrisquei a vida, marchei contra os amonitas e Javé os entregou em meu poder. Por que é que vocês vêm hoje contra mim? Então Jefité reuniu os galaditas e atacou os efraimitas. Os efraimitas foram derrotados, porque diziam: vocês, galaaditas, são fugitivos de Efraim, pois Galaade fica entre Efraim e Manassés. E os galaaditas ocuparam os vales do Jordão, cortando a passagem de Efraim. Quando os efraimitas fugitivos pediam para passar, os galaaditas perguntavam: você é efraimita? Se ele dizia que não, eles pediam: então diga Shibolet. Ele dizia Sibolet. Sibolet, até para a gente saber o que é, significa espiga de trigo, tá? Porque não conseguia pronunciar do outro modo. Então, eles o agarravam e o matavam nos vales do Jordão. Nesse tempo foram mortos 42.000 efraimitas. Jefité foi juiz em Israel durante 6 anos. Depois morreu e foi sepultado em sua cidade, em Galaade. Depois de Jefité, o juiz em Israel foi Abesã, de Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Casou as filhas fora e trouxe de fora 30 mulheres para os seus filhos. Foi juiz em Israel durante 7 anos. Depois morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Abesã, o juiz em Israel foi Elom, de Zabulon. Foi juiz em Israel durante 10 anos. Depois morreu e foi sepultado em Aialon, na terra de Zabulon. Depois de Elon, o juiz em Israel foi Abidom, filho de Hilel de Faratom. Tem que ter uma dicção muito boa para ler esses nomes. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Foi juiz em Israel durante 8 anos. Depois morreu e foi sepultado em Faratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalecitas. Então aqui a gente vai conhecendo um pouquinho das histórias dos juízes que Deus entrega ali para os filhos de Israel para libertar
eles dessa falsa vida, né? A vida aí do pecado, a vida da idolatria a falsos deuses, a falsas ideologias. Então Deus nos mostra aqui que Ele é o Senhor de todas as coisas, mas Ele conta com cada um de nós. Por que não sermos juízes? Juízes, quando eu falo, não é de sair julgando, tá? As outras pessoas, sair julgando a vida das outras pessoas, não. Mas ser juízes de buscar justiça, através dos nossos atos, ajudar o próximo, ajudar o outro a encontrar o verdadeiro caminho da justiça, o verdadeiro caminho da vida. Que a gente possa aí ser bons juízes na vida das pessoas ao nosso redor. Que a gente possa ajudar o nosso próximo. E o nosso próximo não são as pessoas que estão lá em outro país, que estão no outro lado do mundo, do outro lado do planeta, né? As pessoas próximas que nós devemos ajudar e que devemos ser juízes na vida dela, ajudando ela a seguir o caminho de Deus, é a nossa família, são os nossos amigos, as pessoas que a gente encontra no nosso trabalho. Se você ainda estuda as pessoas que estão ao nosso redor. Então Deus pede para que nós possamos ser juízes da vida das outras pessoas. Quando eu falo de juízes, explicando novamente, não é de julgar, mas sim de você mostrar o caminho certo, o caminho da justiça, o caminho da justiça de Deus, ok? Que você seja juiz da sua própria vida e que você possa ajudar aí várias outras pessoas a encontrarem o caminho da justiça de Deus, tá bom? Deus abençoe você e amanhã nós estaremos aqui de volta para poder dar continuidade com o nosso projeto da leitura bíblica. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe muito você e a sua família. Um beijo e um abraço no seu coração. Até mais.